Mas agora nós vamos ouvir aqui a palestra da colega Emília Simeão Albino, do Paraná, TRT do Paraná, que é paulista, né? Que é paulista, professora, pós-graduada, doutorada. Tenho certeza que vai trazer a experiência que ela está vivendo na sua jurisdição, que ela já me contou, tem muita cana-de-açúcar lá também, né? Então, com a palavra, a doutora Emília. Bom dia a todos, a todas. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Lazzarini, em seu nome, cumprimento a distinta plateia, cumprimento todos os presentes, e aqui um cumprimento especial para a desembargadora Tereza, que é uma querida amiga de congresso, uma pessoa comprometida, uma pessoa ali na luta pelo direito, pelo que é justo. Foi para mim um prazer muito grande encontrar a desembargadora Tereza aqui, há muito tempo que a gente não se via. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prova pericial, interação entre o direito e a prática, a técnica. Vou falar muito rapidamente, porque é uma extensa disciplina, uma extensa matéria, então vou dar uma corridinha, porque eu gostaria de mostrar alguns aspectos práticos da prova pericial. Então, vamos ver se eu me acerto aqui com essa mídia, né? Consegui. Então, como é que nós analisamos a prova pericial? Nós temos que analisar a prova pericial a partir do ordenamento jurídico como um todo. A questão da perícia técnica é que o juiz tem o conhecimento jurídico e o perito tem o conhecimento técnico. Então, falta alguma coisa de um lado e falta do outro. E como é que nós precisamos fazer com que haja essa interação entre o direito e a técnica? O juiz não tem o conhecimento técnico, muitas vezes, numa perícia de insalubridade, numa perícia de periculosidade, e nem numa perícia médica. E o perito não tem o conhecimento do direito, salvo exceções. Então, o que acontece? Nós precisamos aí, para que o resultado dessa prova ela seja realmente eficaz, que haja a conjugação das duas coisas, do direito e da técnica, porque senão fica pendente. Se o juiz se orientar só na técnica do perito, né, só no laudo pericial, o laudo pericial concluiu que há ou não há um nexo de causa com causa, e não analisar todo um contexto de como é que isso ocorre, a perícia não será completa, ela não terá o efeito que deveria ter. Na disciplina do direito, em se tratando de perícia, o que realmente deve ser observado em primeiro lugar? Meios de prova. Nós temos que considerar que o Código diz que todos os fatos lícitos, hábeis para provar, mesmo que não especificado no Código, né, são consideradas provas. Em se tratando de perícia, de laudo pericial, a presunção e os indícios são os nossos norteadores. É onde aqui se centra todo o objeto da perícia. Presunção e indícios, né? E essas duas matérias de prova e os dois meios de prova, eles são perfeitamente admitidos pelo direito. Estão, inclusive, em dispositivos de lei. Veja, autores renomados como Cláudio, como o Dinamarco, como Manuel Antônio Teixeira Filho, eles dão uma definição bem precisa para nós. Agora, o artigo 21A da Lei 8.000, aqui é 212, não é 812, desculpe. Com relação à prova, né, do acidente ou da doença, inseriu aí no ordenamento jurídico a presunção. Presume-se a incapacidade acidentária quando estabelecido o nexo técnico e epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, conforme dispuser o regulamento.
esse regulamento que a lei faz menção, eu trouxe e vou mostrar muito rapidamente para vocês aqui no slide qual é esse regulamento que veio disciplinar essa presunção que a partir de determinada atividade econômica, uma doença que um trabalhador possui, simplesmente por ele estar em determinada atividade, há uma presunção, se ele ficar doente, que aquela doença tem uma relação com o trabalho. E só com base nessa presunção, o INSS concede benefícios. E nós, juízes, na área do direito, temos muita dificuldade de presumir a doença, de presumir um nexo de causa ou de concausa. Nós temos, na verdade, muito medo de dizer é ou não é. Nós temos esse receio. E o INSS já está fazendo isso de forma tranquila. E nós ainda não nos demos conta de que presunção e indício são meios de prova e a própria lei autoriza, né? Então, vejamos. Voltando um pouquinho para a prova pericial. Muito rapidamente, não vou falar de tudo porque não temos esse tempo. O perito, né? Juiz nomeia o perito. A lei diz, independentemente de termo de compromisso. Então, a dificuldade que nós temos aí na área trabalhista é encontrar peritos que aceitem fazer uma perícia. Porque do meio que nós vivemos, que atuamos, no meio social que nós julgamos as causas, o perito também se relaciona. Ele tem amigos, ele tem parentes, ele tem conhecidos, então ele tem dificuldade em aceitar fazer uma perícia para a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele vai estar ali analisando uma empresa que ele conhece, ou que alguém ali. Então, nós temos essa dificuldade de encontrar peritos na jurisdição ali na nossa. Então, o que nós temos feito? Né? Procuramos peritos de uma cidade vizinha. E os nossos peritos fazem perícia na cidade vizinha. É uma maneira que encontramos para esse meio ficar assim mais tranquilo. Independe de compromisso. Eu sublinhei algumas coisas. Quesitos. Qual é o momento de apresentar quesitos? Porque assim, o perito apresenta um laudo e na sequência vem mais um tanto de quesitos, mais outro tanto de quesitos, após o laudo. Então o código é claro, durante a diligência. Porque esses quesitos complementares, quando eles vêm suplementares, complementares, o que eles pretendem? Pretende que o perito diga o que não disse, né? Salvo alguns casos. Então, o código diz, é no momento da diligência que ele tem que apresentar quesitos, quesitos suplementares. E eu tenho cuidado de colocar na ata, observe as partes, que o momento de apresentar quesitos é no momento da perícia, né? Então, essa é uma questão. O 426 diz que o juiz pode indeferir quesitos impertinentes e formular os que forem necessários. Aqui que está a nossa importância na perícia. Nós formularmos os quesitos que nós entendemos que são necessários para aquele caso concreto, tá? Aí o 429. O perito, ele tem ampla liberdade na produção da prova pericial. Ele pode ouvir testemunhas no local, obter informações, solicitar documentos que estejam em poder da parte ou em repartição pública, instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias. Essa liberdade a lei confere ao perito, né? O CPC, então diz o CPC, se a perícia for complexa, abrangendo mais de uma área de conhecimento, o juiz poderá nomear mais de um perito, né? Então, a liberdade concedida ao juiz. E a parte mais um assistente técnico. O 435 diz, a parte desejando esclarecimentos, ela poderá pedir para o juiz intimar o perito para comparecer em audiência, formulando desde logo as perguntas. Vejam, porque o momento de apresentar quesitos é lá. Se a parte quiser mais algum esclarecimento, o código é claro, que intime o perito para vir na audiência para esclarecer os fatos. O 436 é muito importante. O que ele diz? O juiz não está adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Aí vem a presunção, vem o indício, vem as máximas da experiência, vem
o todo, né? Tudo aquilo que o juiz puder incorporar para que o laudo, para que ele dê uma decisão. Então, o juiz pode decidir contrariamente à conclusão do laudo. E isso é comum, às vezes, é comum. O 437, de ofício a requerimento da parte, o juiz pode nomear outra perícia. O juiz não se convenceu daquela perícia. Então, o que o juiz faz? Vamos nomear mais uma para ter certeza absoluta se realmente é ou não é. Porque nós estamos lidando com vidas, né? Com pessoas. Não podemos decidir, às vezes, achando que é. Nós temos que buscar a certeza, muitas vezes. E, às vezes, o laudo não é tão claro, não é tão conclusivo. Muitas vezes, precisamos pedir uma segunda perícia, né? A segunda perícia não substitui a primeira, e aí vai. Tá. O que rege o processo do trabalho? Na Justiça do Trabalho, diz o artigo lá 765 que o Código de Processo Civil é norma subsidiária ao processo trabalhista naquilo que não for com ele incompatível, e nos casos omissos. Nós temos a Lei 5584, que sobre perícia, ela tem o artigo 3º. O que ela diz? Os exames periciais serão realizados por perito único designado pelo juiz, que fixará o prazo de entrega. Tá? Então, quando ela diz perito único, né, não quer dizer que é só uma perícia. Aí, nesse caso, nós temos que fazer uma interpretação da lei, como disse o colega. Às vezes é necessário mais de uma. Veja, essa lei é de 1970. Não podemos tomar ela ao pé da letra. Importante o parágrafo único, que nós não temos observado muito na Justiça do Trabalho, mas que é lei concreta. Permitir-se a cada parte indicação de um assistente, cujo laudo deverá ser apresentado no mesmo prazo assinado para o perito. A CLT, essa lei, fala em laudo. O processo civil, o Código Civil, fala em parecer do assistente técnico. A grande importância desse dispositivo. Às vezes, o perito apresenta o laudo, né? O perito judicial. E aí vem as partes falar sobre o laudo e traz o parecer ou o laudo do assistente técnico. Depois que o perito apresentou a perícia, aí ele não se foca exatamente no ambiente de trabalho, no que ele tinha que analisar. Ele se foca em atuar, impugnar o laudo que foi apresentado pelo perito. Não é esse o objetivo do parecer do assistente técnico. Ele tem que fazer o mesmo trabalho que o perito fez. Ir lá, analisar o ambiente, ou analisar lá como funciona e trazer o parecer. E não usar esse parecer do assistente técnico para impugnar um laudo que já está nos autos. Por isso a lei diz, é o mesmo prazo o parecer, né? Terá que ser apresentado no mesmo prazo do laudo, e não depois do laudo. Então, às vezes, se usa a praxe de aplicar na Justiça do Trabalho a norma do CPC, quando a CLT não é omissa, é o mesmo prazo. Então, essa é uma questão importante. Como que se faz um laudo? Existe uma técnica. Um laudo, ele não pode ser feito como o perito quer, como ele acha que deve ser. Não, é uma prova formal. O laudo pericial, judicial, é uma prova formal. E a base do laudo pericial, todo o laudo pericial, está na resolução do Conselho Federal de Medicina, 1488, né? Então, ela traz uma enormidade de dispositivos, de artigos, para orientar o perito. Então, diz aqui, vou ler aqui um pouquinho, o inciso 3º do artigo 1º, né? Diz aí algumas coisas. Vamos caminhar um pouco. O artigo 2º é bem importante. Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e atividade do trabalhador, além do exame clínico, físico e mental, e os exames complementares, quando necessários, deve o médico considerar. Vejam aqui os requisitos de um laudo pericial.
A história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico ou investigação de nexo. O estudo do local de trabalho, né? O estudo da organização do trabalho, os dados epidemiológicos, a literatura atualizada, a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador exposto a condições agressivas, identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros. O depoimento e a experiência dos trabalhadores, os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas de seus profissionais, sejam ou não da área de saúde, né? Então, são requisitos do laudo. Aí tem o artigo 9º. Em ações judiciais, o prontuário médico, exames complementares ou outros documentos poderão ser liberados por autorização do próprio assistido. O artigo 10 fala quais são os deveres do médico, né? Examinar clinicamente o trabalhador, né? E aqui o inciso 2, o perito médico, judicial e assistentes técnicos, ao vistoriarem o local de trabalho, devem fazer-se acompanhar, se possível, pelo próprio trabalhador que está sendo objeto da perícia, para melhor conhecimento de seu ambiente de trabalho. Então, essa resolução, ela diz sobre o laudo pericial médico, né? Deve seguir a resolução do Conselho. Tem uma ordem de serviço do INSS que também fixa requisitos do laudo pericial para efeitos de concessão de aposentadoria especial. Então, os senhores sabem que para conceder a aposentadoria especial, então, exige-se que o trabalhador tenha trabalhado num ambiente salubre. Então, para esse fim, o INSS determina a elaboração de um laudo no ambiente de trabalho. Então, assim, resumindo, o que essa resolução diz que os peritos têm que fazer constar no laudo? Introdução, descrição do ambiente de trabalho, das atividades exercidas pelo trabalhador, metodologia de avaliação, fundamentação e conclusão. Vejam, é um outro tratamento dado para o laudo pericial. Requisitos do laudo. O artigo 7º da Constituição diz: redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, de normas de higiene e segurança. Convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, várias, que falam sobre ambiente de trabalho, sobre exposição a agentes. Olha, radiações, benzeno, substâncias cancerígenas, contaminação do ar, asbesto, produtos químicos. O artigo, esse é importante, a CLT tem um capítulo que diz, que trata especificamente do meio ambiente do trabalho, né? É os artigos 154, 159, 160, 223. Várias disposições regulando como tem que ser o ambiente de trabalho para que ele traga o menor prejuízo possível à saúde do trabalhador. Regulamentando aqueles artigos, vieram as NRs. Atualmente, nós contamos com 35 NRs que relatam o que seria exigido, quais seriam os deveres das empresas, dos empregadores e alguns deveres dos trabalhadores também, para que o meio ambiente seja considerado um ambiente saudável, seguro, do ponto de vista de medicina e higiene do trabalho, né? Atualmente, está em discussão uma nova NR, que seria uma NR que retrataria e vai disciplinar as lesões por esforço repetitivo, né, osteomusculares relacionadas ao trabalho, para o segmento de frigoríficos. Então, essa NR está em discussão. Quais são os programas, os órgãos, o que o empresário tem que cuidar, e na forma das NRs, que é um mínimo de formalidades que ele tem que adotar na forma da legislação. Esses órgãos internos, programas preventivos e laudos técnicos, são a imposição da norma para com o meio ambiente do trabalho. Todos eles estão na NR. Vocês podem dar uma conferida da portaria e vão encontrar esses NRs.
Aspecto relevantíssimo do laudo: análise das condições do trabalho. Não há como fazer um laudo sem que se verifique o meio ambiente do trabalho. Não há. Verificação das normas de medicina e segurança no trabalho, embasamento legal e científico. Essas são as condições essenciais para qualquer laudo. São imprescindíveis. Análise do meio ambiente do trabalho, não dá para se fazer um laudo, seja ele insalubridade, periculosidade ou médico, sem saber em que condições o trabalho se desenvolveu. Na aferição e extensão do dano, no caso da doença, verificação das condições de trabalho, fixação do nexo, embasamento legal. Esse também para as perícias médicas. A instrução normativa, número 31, também do INSS, trata dos nexos. Nexos. É norma da Previdência, mas hoje o direito do trabalho tem uma relação íntima com o direito previdenciário nessa questão de doença do trabalho. Não há como separar. Não tem como separar a prova e nem o disciplinamento jurídico do direito previdenciário. Tanto é que nos concursos agora, me parece que está aumentando a demanda por questões de direito previdenciário, exatamente, porque nós temos que estar junto com o direito previdenciário. Então, a instrução normativa diz sobre o nexo. São previstos para fins previdenciários 3 tipos de nexos, né? O nexo técnico-profissional do trabalho. Esse nexo é aferido como? Pela associação entre a patologia apresentada pelo trabalhador e a exposição constante das listas A e B do anexo 2 do decreto 3.048, onde estão especificados os fatores de exposição químicos, físicos e biológicos associados a cada doença. Aqui já existe uma presunção também na fixação desse nexo, nexo técnico-profissional do trabalho. Ele está doente, ele está com uma doença e existe uma norma, uma relação, né, de atividades, funções que poderiam ter causado aquela doença. Essa é uma relação que existe. Está lá nos anexos desse decreto 3.048. Outro nexo, nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexo técnico individual. Decorre de acidentes de trabalho, típico de trajeto, e condições especiais em que o trabalho é realizado ou com ele relacionadas diretamente. Então, no primeiro nexo, existe a doença e existem as funções que o trabalhador exerceu, como exerceu. No segundo nexo, é mais ou menos nessa linha. Decorre do trabalho, né, do trabalho, só que essas doenças podem não estar relacionadas lá no decreto. Pode ser outras doenças. E nós temos o mais importante, que mais importa para nós atualmente, né, é esse, o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Como é que surgiu esse nexo? Então, vou apresentar para vocês o decreto que trata essa norma jurídica. Uma tese de doutorado, me parece que é da USP, eu li muito rapidamente. Uma pessoa pesquisou por que em determinadas atividades econômicas aparece mais desse tipo de doença. Por exemplo, por que quem trabalha no banco, nos bancos, instituições financeiras, tem muita alergia? Então, a doutoranda estudou exatamente esse fato. E chegou à conclusão que determinadas atividades econômicas, determinadas doenças estão relacionadas. Estão relacionadas. Isso foi uma pesquisa científica, não veio do nada, né? Então, o que diz? Decorre de associação entre o Código da Classificação Internacional de Doenças, CID, e o de Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é o SENAI, né? Então, existindo essa atividade e esse número significativo de doenças, há um nexo. Presunção, só presunção.
Nesse caso, o INSS dispensa perícia no ambiente de trabalho, porque a presunção aí é muito grande, né? Por exemplo, todo mundo já leu aquele caso do amianto. O que causa o amianto? Causa problema no pulmão. Esse é o exemplo típico. LER, também bancário, também poderia enquadrar aqui. Esse é o nexo importante. Para o INSS, esse nexo é fatal. Doença tal, código da atividade da empresa tal, está doente, o nexo está configurado. O INSS concede o benefício acidentário, né, auxílio-doença acidentário, e abre a oportunidade da empresa recorrer, se ela quiser. Ela não se conforma com aquele nexo presumido, ela tem o prazo para recorrer, e isso está lá numa disposição do INSS. Esse é o mais importante que existe. Então, esse se chama o NTEP, que é a simples relação, né? Aí tem o artigo 132, que é desse decreto, que fala a lista B, que eu vou apresentar para vocês. Danos. Então, nós vamos lá, quesitos. Vou enfocar rapidamente os quesitos. Nós costumamos elaborar quesitos para o laudo. Então, a lei, eu li para vocês lá atrás, e diz: o juiz poderá formular quesitos na elaboração para que sejam respondidos. Então, quais são os quesitos que eu costumo fazer para o perito nas perícias médicas? Tem também os quesitos de insalubridade, principalmente quando é ruídos, né? Mas não terei tempo para passar para vocês. Passarei resumidamente os quesitos que costumamos apresentar. Não sou só eu, tem outros juízes também da unidade próxima que fazem esses quesitos. Sobre os danos, descreva as lesões, incapacidades apresentadas pelo autor. B. Havendo incapacidade para o trabalho, é parcial ou total, temporária ou definitiva? Ainda que as questões médicas sejam complexas, não contando com certeza matemática, especifique o senhor perito um grau em percentual que pudesse corresponder aproximadamente à incapacidade do autor. As sequelas das lesões e incapacidades verificadas importam prejuízo estético. Então, sobre os danos. Aí, sobre tratamento e reabilitação profissional. Existe tratamento para a moléstia, da incapacidade apresentada? Se existe, qual seria esse tratamento? Há possibilidade de reabilitação profissional? Isso é importante para nós sabermos. Se há esse tratamento, qual seria? Porque o juiz, às vezes, ele fixa a indenização, pura e simples, quando, na verdade, ele poderia converter um pedido de indenização num deferimento de um tratamento, de um plano de saúde, de uma prótese, de uma outra coisa, que não seja só dinheiro. Porque o que nós pretendemos com uma condenação? Recuperar a saúde do trabalhador quando possível, e não pagar um valor. O objetivo de uma perícia e de uma decisão é recuperar o status quo antes, dentro do possível, como ele poderia estar. Então, esses quesitos são importantes. Agora vem as causas, né? Considerando-se o exame realizado, que sempre é necessário o exame na pessoa e o exame no ambiente de trabalho, e muitas vezes a prova oral produzida, né? Então, eu costumo adotar 3 tipos de prova: os exames na pessoa, no ambiente de trabalho, e a prova oral. Testemunha disse isso, outro disse aquilo. Então, conjugando essas 3 provas, eu pergunto para o senhor perito, né? É possível aferir a existência de nexo de causalidade entre as lesões, incapacidades e o trabalho desenvolvido ou o acidente ocorrido? Ele vai dizer sim ou não. Se ele respondeu não, né? Aí vem a letra B. Caso não tenha sido a causa única ou principal, o trabalho pode ter desencadeado ou agravado eventual doença pré-existente. Aí está o nexo de concausa. A pessoa já está doente, ela já entrou doente numa empresa, mas a doença se agravou. Isso é o nexo de concausa.
Ou ela já tem um problema hereditário. Inevitavelmente, num determinado ponto da vida, ela vai ter aquele problema, né, vai surgir o problema. Só que a atividade pode antecipar esse surgimento. E aí que está a nossa percepção. Como verificar isso? Aí que nós precisamos de um parecer, de um laudo, de um profissional. E muitas vezes a nossa tendência, o perito não analisa essa questão. Por isso é importante o juiz formular alguns quesitos, muito importante. Outra coisa que eu sempre peço para o perito analisar, ele tem que analisar, seja ele médico ou engenheiro, ele tem que analisar as NRs. Todo perito ele tem que conhecer as NRs. Não se concebe um profissional que vai fazer uma perícia para a Justiça do Trabalho sem conhecer claramente quais são as NRs, quais os programas que exige, o que a empresa está, pela lei, obrigada a fazer. EPIs, essa é uma questão muito complexa, né? Por quê? A empresa diz, eu dei EPI. O trabalhador diz, realmente, eu recebi EPI. Mas e daí? Como é que se prova às vezes? Para mim, a prova da entrega do EPI é documental, essencialmente. Não tem como ir lá e falar, ó, ele diz que recebeu. Não, recebeu quando? Né? Por que nós temos que saber quando que recebeu? Por que a prova tem que ser documental? Por quê? Quando ele entregou, ele assinou e deixou a data. Alguns equipamentos de proteção individual, eles têm que ser repostos de tempos em tempos. Então fala, não, eu recebi, mas quando recebeu? Quando que entregou o outro protetor auricular? EPI, ele tem duração, ele tem vida útil. Não adianta eu entregar um e ficar 10 anos com o mesmo. Isso é importante, por isso que a prova é documental. A prova da entrega do EPI é documental, não pode ser outra. Ah, mas o perito foi lá e falou, não, ele falou que usou. Não é suficiente para nós. Ele falou que recebeu. Que conhecimento técnico tem o trabalhador para dizer, recebi e usei? Não dá, né? Certificado de aprovação. Todo equipamento individual de proteção tem que ter um certificado de aprovação. O que nós vemos hoje? Empresa que compram EPI no Paraguai. Todo mundo sabe como é que é o EPI do Paraguai. E daí? Lógico que não tem certificado de aprovação. Então, essas são umas questões que eu faço, às vezes, as indagações para o perito num laudo. Veja o CA e veja o tempo de vida útil. Essa questão da entrega também é documental, tá? E a combinação de agentes insalubres, isso aqui já na perícia mais de insalubridade. Se tem mais de um agente, a insalubridade praticamente dobra. Por isso é importante ver, tem esse agente, tem esse, tem esse, tem esse. Gente, se um trabalhador está sujeito, ele sofre 3 ou 4 tipos de insalubridade, como é que fica a saúde desse trabalhador? Então isso é importante. Aí vem as questões processuais que cabe a nós, daí, depois que o laudo está pronto, veio para o processo, aí nós vamos dizer, interminência, se foi uma vez só a exposição da insalubridade, atividade insalubre e horas extras, né? O artigo 60 diz que exige autorização. Atividade insalubre e compensação de horário. Tem uma súmula que diz que pode. EPI, o uso, isenta o pagamento? Não, tem uma súmula que diz que não isenta. Honorários periciais, quem que vai pagar? Base de cálculo do adicional de salário mínimo. Do adicional da insalubridade, esse é o nosso grande questionamento hoje, né? Interpretação da súmula vinculante, que agora praticamente está consolidado, que seria sobre o salário mínimo. São questões processuais. Aí, eu queria mostrar para vocês agora, vou pedir apoio aqui para o Jomar. Requisitos do laudo, esse perito, eu com autorização dele, eu trouxe um laudo dele, porque eu achei muito interessante. Esse laudo é um laudo basicamente completo, que nos auxilia. Então, aqui ele direciona ao juiz a petição, ele faz aqui, olha, ele descreve a especialidade, ele descreve a data que foi, né,
realizada a perícia. Então, ele faz um resuminho pequeno. O objeto, para que foi aquela perícia? Para que ele foi nomeado? Então, aqui está, suposta doença do trabalho, né? Aí ele faz dados do autor, né? No caso aqui era uma pessoa, os dados da vida dela, os dados do trabalho, no caso aqui era um frigorífico, né? A batedora de aves. Ele faz aqui, ó, frigorífico, admissão, demissão e função. Isso é importante constar no laudo. Ele faz um resumo da inicial, né? E faz um resumo da contestação, naquele tópico específico. Aí ele relata o que foi que o trabalhador falou para ele no momento da perícia. Queixa principal, dor em tal lugar. História mórbida. Então ele faz um histórico da vida da pessoa. Isso é bom, porque esclarece se ela já tinha alguma coisa antes. História mórbida pregressa, história mórbida familiar, condições e hábitos de vida, né? Aí ele faz o exame físico também, ele narra, né? Que nem nesse caso, a moça tinha 113 quilos. Isso poderia influir de alguma maneira na doença que ela tinha? É um dado importante que nós temos que saber, né? Aí ele faz os exames, olha o pulso, os braços, tal. Aí outro exame físico, de algum documento que já estava nos autos. Exames complementares que ele pediu. Olha quantos exames. Ele pediu radiografia, de glicemia, de ultrassonografia de cotovelo direito. Aí ele analisou no processo quais eram os documentos relevantes para a perícia. Se tinha o ASO admissional, se tinha o ASO demissional e outros que exigidos pelas NRs. Aí ele vai no local de trabalho e descreve quem estava lá. Estava o perito, estava a autora, estava o assistente técnico, estava o técnico de segurança, estava o advogado. Aí ele faz a vistoria. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que ele gravou em CD o ambiente de trabalho. É ótimo isso para nós, para a gente visualizar. Não ficar só na escrita, mas visualizando. Então, eu tenho um CD aqui que eu já vou passar para vocês dar uma olhada. Como era esse ambiente de trabalho? Aí ele descreve as atividades, retirar coração, retirar fígado, retirar tripas, desenganchar cabeças. O desvio daí, o movimento, aspirar pulmão, que é as atividades que fazia no abatedouro, né? Aí ele diz, a autora relatou que na linha de produção estava mais lenta no dia da perícia, né? Então, vocês sabem como é que é frigorífico. Então, vai passando os frangos, eu vou mostrar para vocês, e o trabalhador vai tirando partes. No dia que ele foi fazer a perícia, então relataram para ele que naquele dia estava passando menos frango do que normalmente passava. Tá? O que esse perito fez? Ele falou, foi até a empresa e disse assim, pois é, vocês têm lá o CIF, né? Eu quero acesso às informações do CIF para ver realmente se essa linha está mais lenta ou não. A empresa, não, porque eu não vou dar, porque eu não sou obrigada. Ele falou, bom, então eu sou obrigada a dar um telefonema para a juíza e pedir reforço, porque eu tenho que ter acesso. A empresa, né, liberou e ele foi. Realmente, no dia da perícia, a linha estava muito mais lenta. Então, com dados lá da linha, os dados que ele pegou lá no CIF lá, ele analisou quantos frangos passavam por hora, qual era a jornada de trabalho desse trabalhador e fez matematicamente demonstrando. Então, aqui, ó, ele descreve aqui, talvez está pequeno para os senhores ver, mas que essa trabalhadora, ela fazia mais ou menos 60 movimentos por minuto. 60 por minuto. Então, assim, ó, só para fugir um pouquinho, para dar uma animada na palestra, vamos fazer comigo? Anote 1 minuto para nós fazer o exercício. Vamos lá, gente? Vamos ver se dá ler ou não dá ler? Vamos lá. Olha, gente, o vídeo é esse aqui, que vocês vão ver ali. E nós vamos tentar. Ó, cronometrado. Então, esse movimento aqui, ó. Levantar a mão e tirar. Começamos? Vamos lá. 1,
Foram 30 segundos. 40 segundos. 50. Aí você fala aí, deu. Vai acabar aqui, quer ver? Fala, deu. Fala aí. Acabou. O que vocês acharam? 1 minuto. Quantos minutos nós combinamos que deu lá? 1 minuto. Não, aquela conta que nós fizemos. Acho que era 60, né? Por minuto, não por segundo. 60 movimentos por minuto, não sei quanto nós fizemos, certamente não foi 60, né? Multiplique por 1 hora, multipliquem por uma jornada de 8 horas e 48 minutos. Quanto daria isso? Quem é bom de Kumon aí, de conta? Olha, meu coração até bateu. Não sei o de vocês. Imagine, gente, uma jornada inteira. Cadê o filminho? Vamos passar um filminho mais. Para passar lá daqui tá. a pouco, porque não dá para passar daqui. Ah, tá. Então, com esse filminho aí, eu tenho tá. Aí eu não sei qual. Gente, falta 5 minutos, mas eu vou pedir mais 3 de prorrogação, hein? Porque eu quero mostrar o outro decreto, mas é coisa muito rápida. Então, vamos ver, gente, uma atividade de frigorífico. A gente tem que fazer, a gente tem que se deslocar, a gente tem que se colocar no local para a gente realmente sentir o que é aquilo. Só ler, só ver, mas o que é 60 movimentos por minuto? Se a gente não faz, como é que a gente vai saber o que é, né? Esse é apenas um exemplo de muitos outros que nós temos. Então, é aí que eu digo, o juiz ele tem que também se sensibilizar nessa questão. Ele tem que trazer para si o que é se projetar para o ambiente, né? Então, vamos ver aqui, para a gente estar encerrando já. Antes de passar o filminho, que depois eu acho que ninguém vai querer comer frango depois no cardápio do almoço. Esse decreto, que é aquele que eu falei para vocês, que ele traz as doenças e a relação da atividade econômica, ó. Então, vamos ver aqui se é esse decreto que traz a atividade econômica. Não tenho certeza se é esse, mas eu acho que é. Ó, aqui, ó. Essas doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho. Então, ele traz a doença, vocês vão depois procurar no decreto, e traz os agentes ou atividade de risco. Quer ver um bem interessante aqui, ó? Câncer. Normalmente, a gente acha que câncer não tem relação com o trabalho. Aqui, a norma do INSS diz que tem para certas atividades. E nós temos essa resistência. Então, está aqui a doença e que tipo de trabalho pode dar o surgimento de doença. E outra interessante, que nós estamos hoje com muita frequência, isso aqui, ó, transtornos mentais e do comportamento relacionado com o trabalho. É o que hoje está pegando nas perícias. É muito estresse, é depressão, esquizofrenia. Então, nós temos aqui dizendo que é anexo, se aquela doença foi exercida naquela atividade econômica, a presunção é de nexo, né? Não que essa presunção seja absoluta, ela não é absoluta, ela é relativa, mas é uma presunção de cara, né? Então, aqui diz, como está muito pequenininho, eu vou pedir para os senhores anotar o número do decreto, e depois vocês mesmos poderão consultar em casa, porque é muito interessante isso. O decreto é esse, e isso o perito tem que saber, quando ele vai fazer a perícia. Então, gente, eu concluo aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, espero ter contribuído de alguma maneira, né? E agradeço a todos pela paciência. Muito obrigada. Vai passar o vídeo ainda. É que nós estamos com um problema da hora aqui e daqui a pouco estamos a comer frango. Mas eu, no exercício, como foi a palestra da colega Emília, bem prática mesmo.
Falou da prática da perícia e fizemos, mas só que tinha gente que não estava pegando frango, não estava tirando leite de vaca, porque o braço não subia, né? Viu? E é isso que a gente vê, tanto o Volney quanto a Emília mostrando para nós da importância do juiz participar da perícia. Não é nomear um perito, é ele participar. E ele pode participar no início, quando determina a perícia, fazendo os quesitos que ele entenda, porque a prova é dele, é para ele julgar. Como ele pode participar muito mais quando vem o laudo. E as partes são... Nós temos o hábito de notificar a parte para impugnar laudo, né? Mas um não vai impugnar. Não vai concordar com o laudo, talvez é da vista. E aí sim que o juiz pode entrar quando vem uma impugnação, o que ele precisa mais para ele decidir aquele conflito. Então isso é muito importante, a participação do juiz na prova pericial. Não deixar a prova pericial a critério das partes, que vão nos impugnando cada vez mais com perguntas. E também há muitos laudos que, ao responder os quesitos, dá uma tarefa para o juiz. Parece que ele não tem serviço, né? Então, olha, quesito esclarecido no corpo do laudo, e vai o juiz procurar no corpo do laudo onde está esclarecido o quesito. Ele tem que esclarecer para o juiz o que, porquê aquele, e pelo menos aonde que está no laudo, que folha que está e que número do item do laudo que está. E nós não temos esse hábito de falar com os nossos peritos. Por isso que é muito bom essa participação ativa do juiz na prova pericial. O tempo está corrido, o Samuel já está bravo comigo ali, que o painel, temos outras conferências, as perguntas que vieram serão encaminhadas aos palestrantes, e depois, se for o caso, eles vão entrar em contato por e-mail, tem alguns que mandaram e-mail aqui e vai ter a resposta. E eu declaro encerrado esse painel. Gostaria de ter mais tempo para a família mostrar, mas eu tenho certeza que a coordenação, em algum momento, aí no intervalo, vai passar esse filme para nós. Tá? Muito obrigado a todos.